Boa noite a todos, é um prazer estarmos novamente juntos, embora fisicamente afastados, mas unidos pelo coração. Antes de iniciarmos o tema da noite, eu gostaria de convidar a todos a fazermos a nossa prece inicial. Então vou convidar a todos a serenar os ânimos, os nossos pensamentos, elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus e pedir a eles que nos abençoem nesse momento, permitindo que nós possamos aproveitar bem o tema da noite e, principalmente, aplicá-lo em nosso dia a dia. Que a luz do Pai ilumine os nossos caminhos neste momento. Assim seja. Bom, gente, o tema de hoje, derrubando muros, o preconceito nosso de cada dia, é uma ideia da gente discutir um pouquinho a respeito do preconceito. Hoje, que infelizmente a gente tem uma série de preconceitos, né, na nossa sociedade que geram violência, geram uma série de situações muito tristes. E antes da gente iniciar, né, o que é preconceito, apenas informando, nós vamos hoje discutir o que é o preconceito, algumas formas de preconceito, vamos ver um pouquinho sobre a definição de preconceito e em próximas reuniões nós vamos discutir um pouquinho mais a fundo preconceito contra as mulheres, preconceito racial, o preconceito contra o homossexual ou o transexual, as formas de preconceito que geram mais violência na sociedade. Não dá para a gente discutir tudo, senão a gente não chegaria ao fim, né? Porque são muitas as formas de preconceito, mas a gente consegue falar um pouquinho a respeito de tudo, né? A ideia é que a gente, pelo menos daqueles preconceitos que geram maior nível de violência, que nós tenhamos condições de conversar um pouquinho a respeito, tá ok? E antes da gente entrar em preconceito, em saber o que é o preconceito, a ideia é a gente entender o que é um conceito. Então nós vamos pegar a definição do filósofo André Comte Sponville, que diz o seguinte: um conceito é uma ideia abstrata, definida e construída com precisão. Se ela é definida e construída com precisão, eu preciso dos recursos da ciência. Não dá para, no achismo, eu definir ideias com precisão. Eu preciso medir, eu preciso controlar, eu preciso verificar, e isso são atributos da ciência, seja ela qual for, ok? A partir daí, o resultado de um conceito é que ele é usado na prática, ele tem a prática como alicerce e serve como elemento base de uma teoria. Muito bem. Então, tenhamos três coisas em mente quando a gente fala em conceito: definição, construído com precisão e uma base prática que dá sustentação a essa ideia. Vamos ver o que é um preconceito. O preconceito, segundo o dicionário, pode ser uma opinião, um sentimento favorável ou desfavorável, concebido sem exame crítico. Né? Qualquer coisa que a gente tenha sem maior conhecimento, sem ponderação, sem razão. Né? Ou seja, é algo que eu imagino, que eu intuo, sem base nenhuma que sustente a minha ideia. É uma ideia que eu desenvolvo apenas porque eu vi alguma coisa ou fiquei sabendo de alguma coisa sem que eu tenha contato direto com a diferença ou com o diferente. É importante ter em mente que todo preconceito não tem embasamento científico. De forma nenhuma. Todo preconceito é baseado única e exclusivamente numa ideia qualquer, né? Que não recebeu exame crítico. Todo preconceito é uma ofensa à razão. E a pergunta é, de onde vem o preconceito? Né? Por que ele existe? Por que a gente tem essa coisa do preconceito? E a gente então se pergunta, né? Nós devemos nos perguntar: por que eu tenho medo do diferente?
Por que eu não posso me juntar ao diferente? Por que eu preciso separar? Por que é que eu tenho que afastar de mim aquilo que eu não compreendo? E a resposta, ela não é tão difícil da gente entender. Normalmente, o que acontece? Quando alguém ou alguma coisa desafia os meus padrões de vida, os meus valores, desafia a maneira como eu me comporto, isso faz com que eu seja obrigado a sair da minha zona de conforto. Eu tenho que começar a pensar naquilo. E isso me causa um grande problema. Eu me sinto ameaçado. Eu começo a ver que o mundo poderia ser diferente daquilo que eu estou acostumado, que os meus valores não necessariamente são os melhores valores que existem, que as coisas podem ser feitas de uma maneira diferente daquelas que eu sempre fiz, e que eu, naquele momento, eu estou sendo desafiado a encarar situações que para mim são muito difíceis desse embate, porque eu alicercei o meu mundo sobre uma série de conceitos e maneiras de pensar que agora, nesse momento, estão sendo colocados em xeque. Eu tenho muita dificuldade em digerir isso e entender que o diferente também pode levar a bons caminhos, que o diferente tem a sua maneira e a sua necessidade de ser. Que o mundo fosse construído exatamente como eu quero, o mundo seria algo muito monótono. A história do se todos gostassem do verde, o que seria do amarelo? E por que é que nós não podemos ter um mundo multicor, né? Por que o mundo tem que ser sempre desse jeito, daquele jeito? Então, qual é o grande problema que nós temos com tudo isso? O grande problema é desafiar-nos, tirar-nos da zona de conforto em que nós elaboramos toda uma vida e questionar tudo aquilo que para nós sempre foi um valor. Voltando, né? Da onde veio o preconceito? Então, novamente, a questão da invasão da minha zona de conforto. Isso me causa insegurança e, pior, em vários momentos eu começo a acreditar que se o mundo não tivesse aquilo que me assusta, aquilo que me causa insegurança, isso seria melhor para todo mundo. Então eu começo a ter ideias de afastamento, de separação, e isso em relação a tudo, em relação às crenças, em relação à cultura, em relação à religião, em relação à raça, e assim vai. Imaginem o seguinte, nós vivemos no mundo cristão, muito bem. Será que o mundo muçulmano não é melhor do que o nosso? A maneira de ver a vida dos muçulmanos não é melhor que a nossa? A maneira de enxergar a vida dos indianos não é melhor do que a nossa? Ou é diferente da nossa e a gente precisa respeitar e juntos chegar a uma conclusão, ou não chegar a uma conclusão, mas estarmos juntos, discordarmos de algumas coisas, mas o importante é estarmos juntos. Eu não tenho necessidade de afastar o diferente. Naquilo que pensamos diferente, nos respeitamos. Naquilo que podemos fazer em conjunto, façamos em conjunto da melhor maneira possível. De repente eu consigo contribuir com o outro e o outro contribuir comigo. O que a gente não pode é ficar criando muros entre nós porque pensamos diferentes, porque fomos educados diferentes, porque os nossos padrões sociais são diferentes e são extremamente injustos, mas eu construo muros para que eu não precise ter contato com a injustiça. Pensamos diferente porque temos religiões diferentes, mas chegamos à conclusão que o Deus é um só, mas mesmo assim, porque eu penso nele desse jeito ou daquele jeito, eu faço questão de afastar o outro, simplesmente porque acho que a minha maneira de ver a Deus é melhor. Então, o importante é a gente entender que o fato do outro fazer com que eu saia da minha zona de conforto não cria
né, um inimigo. Não cria alguém que precisa ser afastado, exilado ou eliminado. Cria simplesmente o outro, que é alguém com quem eu preciso me relacionar para entender o modo de vida dele e ele entender o meu. E nós chegarmos, de repente, a um denominador comum, ou não chegarmos, mas nos respeitarmos. Nós somos educados, infelizmente, nós somos educados para estabelecer separações. Gente, olha só, por que na marchinha de carnaval eu tenho que falar do cabelo, né, de alguém? Eu tenho que falar da situação sexual de alguém? Por que eu preciso, né? Por que a gente faz piadinha? E às vezes na televisão, piadas assim, engraçadinhas, bonitinhas, né? Mas que nos separam. Criam classes diferentes, pessoas diferenciadas. Ditados populares. Vamos pegar um exemplo para a gente avaliar um pouquinho mais a fundo. Esse ditado: mulher no volante, perigo adiante, ou mulher no volante, perigo constante. Muito bem. Será que isso é uma verdade? Então vamos fazer uma análise. Nós não vamos analisar nada. Quem vai analisar para nós são as companhias de seguro. Gente, companhia de seguro não é uma empresa de caridade, certo? Ela não distribui dinheiro. Acho que todo mundo concorda comigo. A companhia de seguro foi feita para ter lucro. Então, ela não oferece bônus se não houver por trás disso alguma coisa de concreto. Então, por que a companhia de seguro oferece bônus, redução nas suas tarifas para mulheres? É simples. Aí entra a ciência. O que diz a companhia de seguro? O que diz a estatística sobre acidentes de trânsito? Mulheres matam menos ou provocam acidentes graves 8 vezes menos do que os homens. Se as mulheres provocam acidentes numa ordem tão a menos do que os homens, é justo que elas tenham um bônus. Isso é ciência. Eu pego a estatística e aplico a uma área do conhecimento, por exemplo, né, a parte aí de trânsito, e vou ver que as mulheres, elas provocam menos acidentes. Mas a frase continua: mulher no volante, perigo constante. Isso é preconceito. Isso não tem base científica nenhuma, né? E assim como uma série de outras coisas. Olha, a questão da piriguete. Vamos pegar essa outra para a gente dar uma analisada rapidamente. A piriguete, chamada piriguete, a menina que tem vários namorados e assim por diante. A gente fala assim: a fulana, ela é muito bonita, ela é muito legal, ela é muito bacana, tudo, mas não é para casar. Ué, por que ela não é para casar? Porque ela se veste de uma maneira mais ousada? Porque ela tem vários namorados? Porque ela tem uma maneira diferente de ver a vida? Aí legal. Quantos casamentos são desfeitos com as bonitinhas, as patricinhas e assim por diante, e quantos são com a piriguete? São os nossos preconceitos, gente. A gente nunca fez uma análise disso, eu pelo menos nunca vi. Mas será que não é verdade? Será que ela realmente não é para casar? Ou é algo da nossa cabeça, a gente imagina uma situação, não tem nenhum tipo de embasamento, mas a gente cria, né, essas nossas criações. E aí vem a pergunta, né? Por que a gente não pode deixar que as pessoas sejam como elas são, sem que a gente tenha que dar nome, né? Sem que a gente tenha que classificar pessoas, certo? Por que a gente se incomoda tanto, né, com a maneira como as pessoas vivem? Gente, a pessoa que estuda, por que a gente tem que chamá-lo de nerd? Né? Agora, vamos pegar a gente fala dos nerds, eu ouço, né? Porque a pessoa é um bitolado, é não sei o que e tal. Quem está nos cargos de direção das grandes corporações? Não é o espertinho que colava na escola, pode ter certeza disso. Né? Não é, com certeza não é. Tá? Mas nós criamos
que a imagem daquele que estuda, que é o nerd, o diferente, o que não faz nada, né, que só sabe estudar, usa um óculos desse tamanho. Por que isso, gente? Porque aqui a gente quer justificar um modo de vida diferente em que a gente gosta de levar vantagem e cola na escola? Precisa entender essas coisas, né? O preconceito nosso de cada dia, em cima de ideias estapafúrdias que a gente quer, justificando as nossas posições. Aí a gente fala assim, bom, então o negócio é não ter preconceito. Nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito. E aí vem outro erro muito grande. Principalmente nós espíritas, né? Em que a gente acha que está fazendo vestibular para chegar em nosso lar, então vamos fazer. Então, já que é assim, então não vamos ter mais preconceito. Não podemos ter preconceito para que a gente possa passar para, né, planeta de regeneração. Não podemos ter preconceito. Então nós pegamos esse textinho de Hannah Arendt. A Hannah é uma filósofa do século XX, ela é judia, então entende muito bem essa questão de preconceito, em que ela deixa claro que é impossível você não ter preconceitos. Porque se o preconceito depende do não conhecimento que eu tenho a respeito de alguma coisa, todos nós não temos capacidade e condição de entender tudo de tudo. Então nós teremos preconceito, né? Coisas nos chocarão, situações e pessoas vão nos chocar. A questão não é não ter preconceito. A questão é o que eu faço com o preconceito que eu tenho. E aí, basicamente, existem 3 formas de nós nos comportarmos frente ao preconceito. Podem aparecer algumas outras, mas o básico do básico, espremendo, né? O que vai sobrar é o seguinte: nós podemos ser intolerantes em relação ao preconceito. Eu não quero contato com o diferente, eu não mudo a minha maneira de pensar e, se possível, eu combato e elimino o meu inimigo. O outro é o inimigo a ser vencido. Exemplo claro disso, torcidas organizadas. Por que as torcidas organizadas não podem conviver, né? Um ganhou, o outro ganhou, empatou, não interessa. Conviver. Por que é que elas têm que se enfrentar? E a gente sabe disso porque a gente ouve isso, vira e mexe, né? Torcidas se enfrentaram, morreu um, morreu dois, vários feridos e assim por diante. Por que é que eu tenho que ser intolerante a uma coisa? E o impressionante é o seguinte, né? Torcer para um time de futebol não acrescenta R$1 no bolso de ninguém, pelo contrário, né? Só tira. Não dá nada de nada para ninguém, mas a minha intolerância é tal que o fato dele gostar de um outro time faz com que eu o considere um inimigo. Então isso é a intolerância. Quando nós vemos, né, a intolerância em relação à classe social, né, quando nós vemos intolerância em relação à condição da mulher, quanto feminicídio a gente ouve falar, a condição social do outro. Poxa, por que isso? Né? Nós precisamos tomar muito cuidado com a posição de intolerância. Lembrando que a posição de intolerância às vezes acontece dentro da nossa casa, né? Gente, quando os nossos filhos estão lá jogando videogame, quantas vezes a gente fala assim, isso não é jogo, isso não é brincadeira, vocês não têm o mundo, vocês não têm infância. Gente, nós estamos sendo intolerantes. Já experimentou algum dia sentar e brincar um pouquinho no videogame? Será que você não vai gostar? Simplesmente falar que aquilo não é infância, aquilo não é jogo, nós não estamos sendo tão intolerantes quanto? Ficar achando que simplesmente o que a gente viveu há 20, 30, 50 anos atrás era o melhor, é uma bobagem. Gente, é uma bobagem, o mundo mudou. Então nós precisamos tomar cuidado, porque preconceito a gente ensina. E quando a gente ensina preconceito, nós estamos formando o quê? Pessoas preconceituosas. Tão complicado quanto a intolerância é a tolerância passiva, em que eu digo assim, eu aceito, vamos pegar um exemplo, né?
Eu aceito que a mulher dirija, muito bem, mas só pego o carro se for um homem no volante. Eu aceito os homossexuais, desde que eles não venham para o meu lado, não venham conversar comigo. O fato de você conversar com o homossexual o torna um homossexual? Uma coisa está ligada à outra? Você não pode prestar uma informação? Não pode conversar um minuto? Não pode ouvir o que ele tem para falar ou falar com ele? Né? Tolerância passiva. Eu digo que aceito, mas eu quero criar guetos, eu quero separar, segregar, de preferência bem longe de mim. Para que isso? Por causa do medo que eu tenho, por causa do choque que causa de eu não precisar ficar olhando para dentro de mim mesmo, tentando entender, se eu fosse diferente, como o mundo poderia ser comigo, né? E aqui algo muito importante, entender o seguinte, às vezes a gente fala assim, não, pessoa, eu não falo como homossexual porque senão vou virar homossexual. Isso é uma bobagem do tamanho de um bonde. Isso não existe. Porque você tem mulheres que têm preconceito de mulheres, negros que têm preconceito de negros. Tem de tudo nisso, gente. Então, esquece essa outra ideia, né, de que conversar com alguém, eu não converso com homossexual porque por dentro eu me sinto homossexual, mas não tenho coragem de assumir. Isso é uma bobagem gigantesca, tá? Agora, que essas tolerâncias, a intolerância, a tolerância passiva existem e tem de monte por aí, tem. Já que não dá para não ter preconceito, que nós possamos usar a tolerância ativa. Ou seja, eu entendo que eu tenho preconceito, mas eu vou superar esse meu preconceito e vou buscar o cultivo das diferenças. Desde que não seja antiético e que haja respeito entre todos, por que não? Por que eu não posso conversar com o homossexual, o transexual? Por que eu não posso trabalhar numa empresa dirigida por uma mulher? Por que eu não posso estar junto com pessoas de classes sociais diferentes? Qual é o problema? Desde que exista ética e respeito, cultivemos as diferenças. Por que eu não posso conversar com uma pessoa que pensa diferente de mim, né? Que age diferente de mim, que se veste diferente de mim? Por que não tentar entendê-la? Né? Por que daquilo? Não há porquê não, não existe um porquê não. E aí a gente começa até a usar essa convivência para questionar os nossos princípios. E aí você vai ver, não, nisso eu estou certo, nisso eu estou errado, mas não pode ter medo. Se eu tenho medo, o que acontece? Aí eu me afasto. Certo? E o Espiritismo, o que diz a respeito do preconceito? É justo o preconceito? Então nós vamos ver nas perguntas 52, 53 e 54 do Livro dos Espíritos que as diferenças físicas e morais acabam vindo, né, do clima, da onde a gente nasce, da vida que a gente tem, dos nossos costumes. Veja, não dá para esperar que alguém que mora lá no Alasca seja exatamente igual a mim, em vários sentidos. Primeiro, ele não pode abrir os olhos como eu, por isso tem o olho puxado, porque senão ele fica cego, né? Ele não pode se vestir com as minhas roupas. Nós vivemos num país que faz 40 graus. Ele vive num lugar que quando faz calor, talvez chegue a uns 5, 6. Certo? A alimentação não tem feijão com arroz, mistura e salada todo dia. Então dá para exigir que ele seja igual a mim? Não tem jeito. Né? O local, a maneira de viver determinam muitos dos nossos caracteres. O que não significa que nós sejamos pessoas distintas. Distintas no seguinte, que nós sejamos duas raças diferentes. Somos todos seres humanos. Porém, o local aonde a gente habita vai falar muito
a respeito das nossas diferenças. Continuando, na pergunta 53, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, gente, desculpa. Bom, passou, não tem problema. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Não vai voltar, não tem problema. A pergunta 53 é exatamente isso. O fato do homem ter aparecido em vários locais do globo, o fato, de habitarmos e termos todas as diferenças, se faz de nós mais de uma raça. E os espíritos são claros ao dizer que somos uma única raça. E não somos uma raça de homens. Na realidade, nós somos espíritos. E como é que Deus criou os espíritos? Simples e ignorantes. Criados todos do mesmo jeito, da mesma forma, com as mesmas aptidões, tudo igual, que nem linha de montagem, né? Deus foi criando um atrás do outro, tudo igualzinho. E com um detalhe, o fim da jornada é exatamente o mesmo. Todos nós seremos anjos, arcanjos e tudo isso. Mas nesse momento, eu sou branco, narigudo, magro, tem outro que é negro, alto, forte, tem outro que é mulher, tem outro que... Cada um é de um jeito. Nesse momento nós somos diferentes. Mas como espíritos, somos todos absolutamente iguais. Tivemos o mesmo começo. Simples, ignorantes, certo? Porém com um monte de atributos que a gente vai desenvolvendo. No capítulo 1, item 36 da Gênese, Kardec diz o seguinte, que com a reencarnação deveriam desaparecer os preconceitos de raça, de casta, porque o espírito é livre, né? Ele pode nascer rico, pobre, capitalista, proletário, chefe, subordinado, homem, mulher, qualquer coisa. Depende da necessidade de evolução, certo? E coloca mais, que os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher às leis do mais forte, nenhuma há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Porque se nós podemos nascer amanhã ou depois, em qualquer ponto do mundo, de qualquer jeito, em qualquer corpo, não há por que existir preconceito, certo? A reencarnação se funda numa lei da natureza, né? Que é o princípio da fraternidade universal, porque podemos estar em qualquer lugar e de qualquer jeito no dia de amanhã. Da mesma coisa, a mesma lei de reencarnação é base para a lei de igualdade dos direitos sociais. Ou seja, mesmo aqueles que nasceram desprovidos de recurso, deveriam ter da nossa parte, né, providos as suas necessidades, porque são direitos que eles têm através da reencarnação. E por conseguinte a lei de liberdade. Todos deveríamos ser livres, né? Continuando, e eu acho esse trecho da Revista Espírita sensacional. Olha só, eu vou pedir licença para ler o trecho todo, tá ok? E aí a gente vai fazendo alguns comentários. O Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Eu colocaria de cor, de raça, sociais, de sexo, de seja lá o que for. Estúpidos preconceitos. Ponto. Ampliando o círculo da família pela pluralidade das existências, porque todos podemos ser irmãos, né? Já que viemos do mesmo Pai, habitamos o mesmo planeta, certo? O Espiritismo estabelece entre os homens uma fraternidade mais racional que aquela que não tem, senão por base, os frágeis laços da matéria. Ou seja, se somos espíritos criados por Deus, nós somos irmãos. O Pai é um único, porque os laços do espírito não são perecíveis e os da matéria
Os laços são perecíveis, ao passo que os laços do espírito são eternos. Nós somos irmãos eternos. E é legal quando ele fala isso aqui, né? Faz com que a natureza sobre os quais só o orgulho, e eu diria o egoísmo, fundou castas e os estúpidos preceitos de cor, e a gente pode colocar de todos os outros. Então, gente, que nós possamos entender exatamente isso. Não há razão para o preconceito. Nós ainda temos preconceito porque não conseguimos conhecer tudo. Mas a nossa atitude em relação ao preconceito, essa sim, essa pode ser tal que eu tenho condições, eu posso aceitar o outro como ele é. Eu posso estar junto a ele sem que isso ofereça nenhum tipo de risco aos meus valores, à minha maneira de ser. Eu posso estar junto do outro, independente do que ele pense, do que eu penso, mas podemos estar juntos. Naquilo que não bater, beleza. Cada um respeita a opinião do outro. Mas por que não trabalharmos juntos em todos os sentidos? Então, a gente entende que o Espiritismo nos dá razões para derrubar cada vez mais as atitudes de afastamento, de segregação, de separação, de eliminação. Que nós possamos, então, ter atitudes de aceitação, né, do próximo, independente do jeito dele, certo? Independente daquilo que ele pensa. Ele é o nosso irmão. Nos próximos encontros, né, nas nossas próximas reuniões, a gente vai falando um pouquinho mais sobre o preconceito em relação à mulher, sobre racismo, preconceito em relação ao homossexual e ao transexual. Então, nós vamos convidar a todos para fazer a prece final, né? Nós estamos no nosso tempo, e espero que tenha sido a contento para todos. Vou convidar a todos para que novamente nós nos liguemos à figura de Deus e de Jesus, agradecendo o dia de hoje, agradecendo por tudo que nós recebemos, não só nesse dia, mas ao longo de toda a semana, do mês, desse ano, agradecendo a oportunidade de estarmos encarnados nesse momento de tanto aprendizado, agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu. E gostaríamos de pedir, primeiramente pelos que sofrem, Senhor. Sofrem por problemas materiais, por problemas morais, por problemas espirituais. Por todos aqueles, independente, encarnados ou desencarnados, que todos os que sofrem possam receber o lenitivo das tuas mãos. Que os teus fluidos balsâmicos possam alcançar a todos. Queremos pedir também, Senhor, por todos os que tomaram em suas mãos a tarefa de ajudar o próximo, seja da maneira como for. Por todos os servidores do bem nós lhe pedimos, para que todos também possam receber muito amparo e ajuda para continuar a sua tarefa. Pedimos de uma maneira muito especial por todos aqueles que fazem parte dos cadernos e dos trabalhos da nossa casa. Que todos aqueles que estão em tratamento possam receber neste momento o teu amparo e a tua ajuda. Pedimos também pela nossa casa, que nos permite estar aqui nesta noite, nos permite termos um ponto em comum, um ponto que nos ampara e nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Queremos lhe pedir, Senhor, por todos aqueles nossos familiares que estão em casa e nos dão o suporte em nossas vidas. Por fim, pedimos por nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a estar sempre no caminho e que a tua luz nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado. Isso aí, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Então, nas próximas reuniões, a gente vai estar falando um pouquinho mais, de maneira um pouco mais profunda, sobre várias formas de preconceito. Boa noite para todo mundo e muito obrigado.